Eu vou começar por falar de Joseph Kony. E, se não se importam, vocês lembram-se quem era o Joseph Kony? Joseph Kony era um lunático, é um lunático, aliás, um extremista religioso do Uganda, que tinha um grupo armado, chamado o Exército de Libertação do Senhor. Diz-vos alguma coisa isto? O Joseph Kony operava na zona fronteiriça entre a Uganda, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo e também chegava ao sul do Tchad. E era fundamentalmente um grupo terrorista naquela altura. E em 2006, Joseph Kony foi... Em 2006, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura de Joseph Kony. E, nessa altura, uns anos depois, 2 ou 3 anos depois, uma das minhas missões era tentar capturar Joseph Kony. Nós mobilizámos todos os meios possíveis e imaginários. Tínhamos vários helicópteros. Tínhamos tropas especiais dos Estados Unidos. Tínhamos tropas especiais que tinham sido formadas para operar nessa região, vindas do Uganda. Tínhamos tropas das Nações Unidas, capacetes azuis, que operavam ao longo da fronteira entre o Sudão e a República Centro-Africana, que era uma das zonas onde o Joseph Kony exercia as suas atividades terroristas. Atividades essas que provocavam deslocações das populações na região e que, além de massacrarem as populações, desequilibravam totalmente a demografia daquela parte de África. Apesar de todos os meios que nós tínhamos à nossa disposição, nunca conseguimos capturar Joseph Kony. E a razão é muito simples. O Joseph Kony não utilizava nem telefone, nem nenhum meio moderno de comunicação. Era tudo pela boca. E é por isso era impossível de localizar. E nós estávamos sempre atrasados em relação a ele. Ele atacava, por exemplo, uma aldeia. Quando a informação nos chegava, já tinham passado 2 ou 3 dias e nós não tínhamos qualquer tipo de sinal que permitisse tentar identificar em que zona da floresta ou em que zona daquela parte de África ele se encontrava. Ou seja, esta questão das tecnologias, esta questão do telefone, esta questão das modernidades, era completamente alheia a Joseph Kony, e a verdade é que, apesar de todos os meios que nós tínhamos à nossa disposição, tomámos, finalmente, há 2 ou 3 anos atrás, a decisão correta, que foi desistir. Isto do telefone e desses meios de comunicação é uma coisa diabólica. Aliás, o meu telefone, hoje de manhã, lembrou-me que eu tinha esta conferência hoje à tarde. E também me disse que eu deveria começar a conferência por agradecer à PASC e à Casa da Cidadania, e é o que vou fazer agora. Agradecer à PASC e à Casa da Cidadania este convite para vir falar sobre um tema que é um tema que faz parte do meu dia-a-dia. Eu tenho, nos últimos muitos anos, tratado destas coisas, primeiro nas Nações Unidas, depois na NATO, na União Europeia e com alguns governos europeus, nomeadamente com o governo da Suíça e com o governo da Noruega, que são grandes atores em termos internacionais quando se trata de mediação de conflitos. Infelizmente não tenho tido a oportunidade de trabalhar com o governo português e também não tenho tido oportunidade, ou melhor, não tenho aceito fazer conferências em Portugal, aceitei esta da Casa de Cidadania, não tenho só por não quero incomodar os pensadores que existem em Portugal. E, de facto, eu penso que se eu fizesse conferência em Portugal, talvez fosse um incómodo para as caras estabelecidas e acho que é preferível não fazer. Mas este convite da Casa de Cidadania é muito importante para mim, porque a questão da cidadania está, neste momento, no centro das atenções de quem se ocupa das questões de segurança. A questão da cidadania, dos movimentos cívicos,
é uma das questões centrais que os analistas de segurança observam diariamente. A sociedade civil transformou-se num grande ator político. Por exemplo, Me Too, o movimento Me Too. O movimento Me Too conseguiu mudar a maneira como se trata a relação entre os homens e as mulheres em muitas partes do mundo. Por exemplo, todas as ações à volta do clima, e nomeadamente as ações desenvolvidas por Greta Thunberg, a jovem sueca, The Climate Strike Movement, são ações que estão, neste momento, a transformar a maneira como os políticos, como as organizações internacionais, olham para estas coisas. Ou seja, os movimentos cívicos, em certa medida, e eu sou um dos que dizem isso, são eles que determinam e que influenciam a alteração das agendas políticas. O facto de Greta Thunberg, estão a ver, Greta Thunberg, aquela jovem com 16 ou 17 anos, ter sido recebida pelas mais altas personalidades mundiais, pelo secretário-geral das Nações Unidas, por Jean-Claude Juncker, ter ido a Davos este ano, isto mostra a importância dos movimentos cívicos. Também recentemente, e isto eu digo em honra ao general Garcia Leandro, recentemente esteve novamente nos nossos ecrãs o movimento cívico de Hong Kong, The Umbrella Movement. E aí temos novamente um jovem, Joshua Wong, que é, de facto, muito mais importante em termos de câmbios políticos do que a administração de Hong Kong e até, em certa medida, está a desafiar o governo de Beijing. Ou seja, um jovem que consegue trazer as pessoas para a rua, fazer grandes movimentações cívicas e depois fazer alterar a agenda política, e, nomeadamente, neste caso, era a lei sobre a extradição. Isto foi também uma das razões porque eu aceitei e penso que é muito importante falar sobre estas coisas. E há muito mais movimentos cívicos que estão em curso. Por exemplo, um dos movimentos cívicos que aqui é pouco falado, mas que é muito importante, é the Sudanese Professional Association. The Sudanese Professional Association é uma associação de médicos, de advogados, de professores universitários, de jornalistas, e foram eles que trouxeram a população do Sudão para a rua para fazer a mudança de regime que nós tentámos nos anos da década passada, e nomeadamente a partir de 2008, quando Omar al-Bashir foi declarado como pessoa que deveria, de interesse para o Tribunal Penal Internacional. Desde então, tentou-se capturar Omar al-Bashir, o presidente do Sudão. O presidente do Sudão era um homem extremamente forte, conseguiu o apoio de todos os governos da União Africana que estavam dispostos a apoiá-lo, mas perdeu o apoio cívico. E hoje está preso. Isto mostra bem a importância dos movimentos cívicos. Na Rússia, por exemplo, há uma coisa que não se fala, mas neste momento, na Rússia, há um movimento cívico extremamente importante à volta de um problema muito concreto, que é o problema das lixeiras. Ou seja, o presidente Vladimir Putin quer que Moscovo e São Petersburgo pareçam cidades excepcionais e extremamente limpas e envia o lixo dessas cidades para as localidades rurais e para os pequenos centros urbanos. E, neste momento, as pessoas vivendo nesses centros urbanos estão-se a organizar no sentido de criar um movimento cívico e que já está em movimento, e, neste momento, podemos dizer que esse movimento cívico fez perder apoiantes ao presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin foi reeleito o ano passado. Atualmente as sondagens dão valores muito mais baixos por causa desse movimento cívico. E também há outros movimentos cívicos que se transformaram em partidos políticos. E um deles, mais conhecido, é o movimento 5 Estrelas, na Itália.
E tudo isto é objeto de análise minuciosa. Há quem passe o dia, a semana, os meses, a ver o que é que funciona e o que é que não funciona e quais são as razões para que estes movimentos tenham sucesso ou tenham insucesso. Nomeadamente, por exemplo, podemos pegar no caso, por exemplo, do Movimento 5 Estrelas, que foi um movimento, enquanto cívico, teve bastante sucesso, e agora, como movimento político, está a perder gás, está a perder velocidade. E aí depois isto traz-nos a outro problema, que é um problema também que nós analisamos muito em matéria de segurança, que é quem é o líder e qual é a capacidade do líder, qual é a capacidade da liderança. Por isso, estas são algumas das questões que me fizeram aceitar o vosso convite. Eu queria também chamar a atenção para outros aspectos relacionados com os movimentos cívicos, nomeadamente quais são as razões de sucesso. Podemos falar nisso durante o debate, porque o tempo passa. A verdade é que nós estamos a viver num período extremamente inquietante, no sentido de levanta muitas interrogações. Nós estamos numa década, esta década dos anos 2010 a 2019, foi uma década cheia de acontecimentos. E às vezes a gente esquece disso. Um dos grandes acontecimentos foi logo no início da década e que teve e está a ter repercussões em matéria de segurança e em matéria de relações internacionais excepcionais. Foi a crise da Líbia. E nós esquecemos disso. E às vezes não tiramos as lições necessárias disso. Outra crise muito importante foi a crise da Ucrânia, em 2014. Em 2015, nós tivemos dois grandes fenómenos que marcaram também a agenda securitária e vão marcar o futuro. Foi a questão da imigração em massa em direção à Europa e foi também a questão dos atentados terroristas em várias partes da Europa. Em 2016 tivemos um fenómeno que foi excepcional e que alterou a relação de forças dentro da NATO e dentro do sistema de defesa ocidental, que foi o golpe de Estado falhado na Turquia e tudo o que isso significou em termos de alterações da liderança militar e da posição política do presidente Erdogan. Em 2017 tivemos um acontecimento também histórico e que está a ter repercussões importantíssimas, que foi a eleição, ou melhor, a entrada em funções de uma pessoa que vocês provavelmente já terão ouvido falar, Donald Trump. Em 2017 também tivemos um outro fenómeno de que muitas vezes não temos consciência da sua importância, mas que nas áreas por onde eu ando é considerado extremamente importante, foi a afirmação e o ganho do poder absoluto pelo presidente chinês Xi Jinping. E isso vai ter um impacto na maneira como a China se vai colocar nos anos seguintes e da maneira como a China vai olhar para o futuro, nomeadamente para as suas relações com o Japão, com a vizinhança, para a sua aliança com a Rússia e, sobretudo, para a sua grande rivalidade com os Estados Unidos. Em 2018, também tivemos uma situação extremamente nova, foi o início das guerras comerciais e o início do movimento internacional, que nós ainda não temos bem consciência da importância que poderá ter, mas é um movimento antiglobalista. Ou seja, durante anos nós fizemos força pelo globalismo e, de repente, a partir de 2018, começamos a ver que em determinados países, em determinados meios intelectuais, em determinados meios cívicos, a questão do globalismo é posta em causa. Em 2019, já agora falamos do ano corrente, eu mencionaria apenas duas coisas que também farão refletir e fazem refletir neste momento quem analisa estas questões de segurança e quem analisa as questões do futuro, que é a questão dos cidadãos pelo clima e o movimento que isto está a ter, a importância que isto está a ter, e, muito recentemente, a 18 de junho deste ano, o anúncio do lançamento pelo Facebook de uma nova moeda, Libra. Moeda essa que vai, certamente, pôr em causa a maneira como o sistema bancário internacional vai no futuro.
Aliás, neste momento, uma das grandes preocupações que existe no Banco Central Europeu e noutros bancos, mas sobretudo no Banco Central Europeu, é saber que tipo de regulamentação se vai adotar em relação a esta moeda vinda do Facebook. Por isso, estes são os grandes fatores que vão determinar o futuro. Ao nível mais técnico, ou melhor, antes do nível técnico, ao nível geopolítico, o que nós estamos a assistir é um reequilíbrio dos poderes mundiais. Ao nível mais técnico, estamos a assistir a 3 ou 4 coisas, e se me permite, eu vou ser muito breve, mas acho que é importante falarmos sobre isto, e depois podemos entrar no debate. Nós vamos entrar num outro tipo de conflitos no futuro. Neste momento está-se a investir de uma maneira muito vasta, muito ampla, na robotização das armas, na criação de armas inteligentes e conectadas em linha, na miniaturização, ou seja, está-se, por exemplo, a programar e a planear helicópteros que não terão uma dimensão maior que esta, mas que serão extremamente poderosos e atacarão como um enxame, como se fosse um enxame de abelhas, mas é um enxame de helicópteros. De tal maneira que eu há pouco tempo dizia a alguém ligado à defesa grega, vocês investiram enormemente em tanques. Investiram em tanto que têm neste momento, provavelmente, o maior número de tanques por país, digamos, dentro da Aliança Atlântica, com exceção, evidentemente, dos Estados Unidos. Com estes helicópteros miniatura, basta um só enxame destes helicópteros e destrói imediatamente todos os vossos tanques. Ou seja, estamos a falar num outro tipo de conflitos, que também incluirá ataques cibernéticos, notícias falsas e contra-informação, ameaças híbridas, drones, um outro tipo de defesa, e, nomeadamente, uma defesa que terá um outro tipo também de ataque, que terá que ver, por exemplo, com o controlo do espaço. Exato. Isto faz-nos pensar que tudo o que nós sabemos sobre exércitos, tudo o que nós sabemos sobre a organização das Forças Armadas vai ter que ser posto em causa. Nós vamos ter amanhã que temos ter a necessidade de ter um outro tipo de Forças Armadas, um outro tipo de exércitos, que nós podemos discutir aqui. Põe-nos também a questão fundamental, que é quais são as dimensões éticas de tudo isto. Ou seja, quais são as dimensões morais de uma nova maneira de fazer a guerra, de uma nova maneira de conduzir os conflitos. E também quais são as questões morais e de direitos humanos de sociedades que são cada vez mais sociedades profundamente securitárias. Por exemplo, a Agência Nacional de Defesa dos Estados Unidos, neste momento, conseguiu penetrar praticamente todas as autoridades ou os serviços que emitem cartas de condução na Europa. Para quê? Para retirar todos os dados de todos os europeus e para os ter numa base central de dados que neste momento tem 650 milhões de nomes. Este também levanta um outro problema, que é a fragilidade dos nossos sistemas de proteção de dados e dos nossos sistemas de proteção cibernética, o que faz com que determinadas informações que poderiam ser partilhadas com governos, e eu não vou mencionar nenhum governo, mas com certos governos, não são partilhadas porque quem as iria partilhar não acredita que esses governos e esses Estados tenham barreiras cibernéticas suficientes para as proteger. Eu ficaria talvez por aqui, não entraria em mais pormenores, mas a verdade é que nós estamos a entrar numa fase completamente diferente. Todos os conceitos de defesa e de segurança que foram os nossos durante décadas são neste momento postos em causa, estão a ser postos em causa já, estão a ser analisados, e todo um outro tipo de preparação para um outro tipo de conflitos já está em curso. E é isso que nós poderemos discutir esta tarde, e isso tem muito a ver com a inteligência artificial, porque todos esses sistemas são baseados não só
da inteligência artificial, mas na conectividade entre os diferentes sistemas. Ok, muito obrigado, Vítor Ângelo.